No início do cristianismo, imaginar o rosto de Jesus era como pisar em ovos. Os primeiros cristãos, vindos de um contexto judaico que proibia imagens de culto, hesitavam em retratar sua figura central. O importante era a mensagem de Jesus. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão e justiça social eram como sementes espalhadas pelo vento, propagados oralmente. As primeiras imagens cristãs que encontramos nas catacumbas romanas eram como enigmas: o peixe, o pão e o bom pastor. O peixe, em grego, íctis, era como um código secreto, um acrônimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O pão, o pão representava a Eucaristia, o corpo de Cristo. E o bom pastor? Esse simbolizava o cuidado e a proteção de Jesus por seu rebanho, como um pastor de verdade cuida de suas ovelhas. Essas imagens eram como amuletos de proteção para os cristãos perseguidos, oferecendo conforto e esperança. Elas não mostravam o rosto de Jesus, mas sua alma, sua essência. Essa ausência de uma representação física de Jesus era como um abraço em todas as culturas. O cristianismo nascente era como um mosaico em construção, buscando seu espaço em um mundo multicultural. A falta de uma imagem definida permitia que diferentes culturas se conectassem com Jesus à sua maneira, como se cada um visse seu próprio reflexo em um lago. Essa liberdade de interpretação, no entanto, mudaria completamente com a ascensão do Império Romano e a institucionalização do cristianismo. Com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo no século IV, a religião antes perseguida se tornou a queridinha do Império Romano, a religião oficial. Essa mudança foi como trocar o pó da simplicidade pelo luxo do poder, impactando profundamente a forma como Jesus passou a ser retratado. Constantino, buscando unificar seu império sob uma única fé, viu na figura de Jesus um símbolo poderoso de unidade e autoridade, como um estandarte que une um exército. A iconografia romana, com suas imagens imponentes de imperadores e deuses, influenciou a arte cristã como um rio que encontra o mar. Jesus, antes um pastor humilde ou um filósofo andarilho, passou a ser representado como um rei poderoso, como um Dom Pedro II celestial. Imagens de Cristo entronizado, com trajes imperiais e uma auréola dourada, começaram a se espalhar pelo império como raios de sol. Essa mudança refletia a crescente fusão entre o poder temporal e o poder espiritual, como se o céu e a terra se encontrassem. A imagem de Jesus como um rei divino servia aos interesses do Império Romano como uma luva. Reforçava a autoridade de Constantino e seus sucessores, consolidando o poder da Igreja. A figura de Jesus se tornava, então, um instrumento de poder político. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino, com sede na majestosa Constantinopla, se tornou o centro do cristianismo oriental. A arte bizantina, conhecida por seus mosaicos dourados que pareciam guardar o próprio sol e sua estética celestial, desenvolveu uma forma única de representar Jesus, como se ele estivesse sempre envolto em um halo de mistério. Os ícones bizantinos, imagens sagradas pintadas em painéis de madeira, não buscavam retratar Jesus como se fosse uma fotografia. Seu objetivo era transmitir sua natureza divina e sua santidade, como se cada pincelada fosse um cântico. As figuras eram estilizadas, com rostos sérios e olhos penetrantes, que pareciam ler a alma do observador, como se Jesus estivesse ali, presente. O uso abundante de ouro nos ícones bizantinos simbolizava a glória divina e a luz celestial, como se um pedaço do paraíso tivesse se instalado na terra. As cores vibrantes e os detalhes ornamentados criavam uma atmosfera de beleza transcendente, convidando os fiéis à contemplação e à oração, como se cada ícone fosse um portal para o infinito. Os ícones se tornaram janelas para o divino, pontes entre o mundo material e o espiritual.
O Renascimento, movimento cultural que floresceu na Europa entre os séculos XIV e XVI, veio para revolucionar a arte e a cultura ocidentais, como um carnaval de novas ideias. O interesse pela arte clássica, pela ciência e pela natureza humana, tão forte quanto a busca por um tesouro perdido, levou a uma nova forma de representar Jesus. Artistas renascentistas como Da Vinci, Michelangelo e Rafael buscaram retratar Jesus de forma mais humana e realista, como se ele pudesse a qualquer momento sair da tela e caminhar entre nós. Eles se inspiraram na anatomia humana, no estudo da luz e da sombra, para criar imagens de grande beleza e expressividade, verdadeiras obras-primas. Jesus, sem deixar de ser divino, era agora retratado com emoções humanas, como se ele sentisse o mesmo que nós. Essa humanização de Jesus refletia os valores humanistas do Renascimento, colocando o homem no centro do universo. O interesse pelo indivíduo, pela experiência humana, se refletia na arte sacra, como um espelho da alma. Jesus se tornava mais próximo dos fiéis, um modelo de virtude e compaixão, alguém que poderíamos ter sentado à mesa conosco. No século XVI, a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, dividiu o cristianismo ocidental como um raio que corta o céu. Os reformadores criticavam a veneração de imagens na Igreja Católica, considerando-a idolatria, um desvio do caminho da fé. Essa crítica se estendia à representação de Jesus, como se questionassem: quem pode realmente capturar a imagem de Deus? Os protestantes defendiam uma relação direta com Deus, sem a necessidade de intermediários, incluindo imagens. Era como se dissessem: Deus está dentro de nós, não em uma pintura. Eles se concentravam na palavra de Deus, a Bíblia, como fonte de fé e autoridade, a bússola que apontava para o norte da salvação. A reforma levou a uma simplificação da arte sacra, como se a beleza estivesse na simplicidade. Em igrejas protestantes, as imagens de santos e de Jesus eram removidas ou substituídas por símbolos simples, como a cruz, símbolo máximo do sacrifício de Cristo. O foco se deslocava da veneração de imagens para a pregação da palavra e a oração individual, como se a fé se internalizasse, tornando-se um diálogo silencioso com o divino. A era das grandes navegações e o colonialismo europeu, a partir do século XV, tiveram um impacto profundo na forma como Jesus era representado em todo o mundo. Como se um navio carregasse não só mercadorias, mas também uma imagem. Os missionários europeus, ao lado da evangelização, levaram consigo a arte e a cultura ocidentais, como sementes que germinariam em terras estrangeiras. Imagens de Jesus, produzidas em massa na Europa, eram distribuídas em colônias na África, Ásia e Américas, como se fossem moedas de troca. Essas imagens, frequentemente inspiradas na arte renascentista, apresentavam um Jesus branco, de cabelos longos e olhos azuis, refletindo a aparência europeia. Era como se a Europa estivesse a exportar um reflexo de si mesma. Essa representação eurocêntrica de Jesus teve um impacto duradouro na forma como ele é percebido em muitas culturas, como se a imagem original tivesse se perdido no meio do caminho. Muitas vezes, a imagem de um Jesus ocidentalizado era imposta aos povos colonizados, obscurecendo suas próprias culturas e crenças, como se um véu cobrisse as suas próprias tradições.